Eu tive calvície, pelos em lugares indesejados, mas espinha não. Bom dia! Boa tarde! Boa noite! E estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes. E não esqueçam de conferir as camisetas do Matando Robôs Gigantes lá na casadosmundos.com.br. Temos o modelo clássico e o modelo café com robô. Lembrando que as camisas do MRG são as únicas feitas de material à prova de robôs gigantes. Hoje as pessoas têm a oportunidade de colocar os olhos em três homens maravilhosos aqui no YouTube. Mas não fomos sempre lindos assim, Beto. Não fomos sempre maravilhosos assim, Verdade. Rex. Na época do colégio, éramos nerdinhos, muito envergonhadinhos, né? Asmáticos, tímidos. Vocês. Óculos. Vocês. Óculos. Eu, pelo contrário, na época do Aparelho. colégio, eu não era gordo com cara de nerd. Você era gordinho, Na época pô. do mas não era esse cara Não, de mas nerd o que eu tenho Beto, hoje, ele era pô. meio duro, ele fumava, ele era cool. Ele era cool. Eu cool. era. E fumar era cool. Eu era normal. Ah, eu era sim. normal na época do colégio. Fumar tá era ligado? cool. Mal não era, não. Vocês eram da galera dos mongoloides, pô. Eu assumo que eu consegui ter todos os defeitos que um adolescente podia ter. Eu só escapei de um, que foi espinha. Nunca tive eu espinha na minha vida. Jura? Eu tive muito. Nunca tive espinha. Até hoje. Opa, deu já um gotejado. Você babava? Não, não, isso não, isso não. Mas isso ajuda hoje. Olha só, vamos lá. Primeiro, eu era muito baixinho. Aí depois eu era muito magrelo, depois fiquei muito gordo, né? Então eu fiz as duas etapas, o magrelo e o gordão. Aí aparelho. Mas era aquele... Não era aquele estribo de cavalo, não. Não era o freio de burro, não. Era aparelho normal. Mas Aí... você falava assim? Não. É porque a galera que usa aparelho, né? Não, engraçado, o aparelho nunca me atrapalhou, não, sabe? Eu nunca tive problema de babar, até porque eu era meio chato, eu cuidava direitinho, limpava, passava Mas tudo. era uma ali. coisa que te destacava. Você Né? fica esquisitinho. Não, Mas- o aparelho era de todos a menor coisa a me deixar esquisito. Esse aparelho era Eu suave. tinha óculos, aparelho, eu era asmático, bronquite forte. tinha asminha. E aí a falta de ar me deixava meio assim pra respirar, sabe? Então, cara, eu parecia o pinguim do Batman, entendeu? Eu era muito esquisito. E aí imagina você juntar tudo isso com uma pessoa com zero de destreza, mas pelo menos espinha eu nunca tive. Pelo menos ele Pelo ficou menos. dessa. Pelo menos isso eu escapei. Que é um dos maiores males da Pô, adolescência. até hoje eu não tenho problema com espinha. E olha que eu já usei muitos produtos que geram espinha e assumo que nem com esses produtos eu tive espinha. Sim, vai perguntar, porque às vezes tem essa questão de anabolizante que é engraçado, né? Inclusive, anabolizante fica umas marcas nas pessoas que são... Rex, você tem uma história de derrota pra contar? Porque a MRG aqui tem que contar umas derrotas. Cara, eu acho que a minha infância inteira, toda aquela minha fase de colégio foi uma derrota. Eu acho que se eu não me matei, ou se eu não me tornei alguém muito bizarramente pior, Você sabe? usou pra transformar uma coisa boa. Eu usei Determinação. exatamente, eu usei todo aquele rancor, aquele ódio, aquele sofrimento. Pra caçar cada bully. Eu lembro de uma história muito boa que tinha um garoto, todo mundo tem seu nêmesis de colégio, né? Aquele cara que implica contigo. No caso do Beto, ele era o Nêmesis. Dos outros. Coitados que sofriam na mão dele, entendeu? Ah, mas fiquei amigo da rapaziada. Olha que Amigo de legal. dois, eu de um. Era uma turma de 50. Os outros dois. estão catando ele aí. Os outros estão dando dislike no vídeo até hoje. Cara, e eu lembro que tinha esse cara, que ele era o meu nêmesis, né? O cara que implicava comigo, que me sacaneava. E aí, lembro que teve uma coisa no colégio que ele me deu uma resposta, aí eu dei uma contra-resposta, não lembro agora qual é a situação. Aí virou assim, ih, porrada, né? Saída, vamos cair na porrada na Ele era saída, maior que que não sei o você? quê. Cara, ele era mais alto que eu, mas ele não era gigantão, não. Gordão, forte. Não, ele era um cara normal, mas na época era moda, entrou na televisão uma propaganda do Krav Maga, vocês lembram disso? Que mostrava o cara tirando a arma do bandido e tudo mais, que era o mestre Kobe. Um monte de nerd acreditou que cravata era fodão, né? Não, mas o é Krav- muito bom, o Krav né? Maga realmente... Marcial para o nerd, ela é a lâmpada da mariposa. Aparece alguma academia. É, isso aí. Ah, é o flautista de... Aí, ó, eu vou Aí ele defender... começa a falar que é a melhor coisa do mundo. Eu vou defender Nossa que a Senhora. arte marcial, o Krav Maga, ele foi uma luta que foi criada exatamente pra isso. Ah, não, tô contigo. Mas que tem O aquela problema, fantasia o problema é que também. sabe, existe a fantasia por trás. Então o cara acha que ele vai entrar e ele vai virar um ninja. Exato. É. Não é o Acho que vai ser caso. o mestre Kim, tá ligado? É muito não louco. é o Cara, tem caso. que- O cara vai demorar muito e sofrer muito e apanhar muito, apanhar vai muito. chorar e rezar muito pra chegar e aprender a lutar depois. E Então, quando aprender, vai aprender que não é pra brigar. que não é pra brigar. Exato. Exatamente. Mas
Mas não deixa de ser uma grande alegoria até chinesa, Sim. né? O cara entra querendo brigar e quando ele sai, ele aprende que ele nunca deveria querer Sim. brigar. Exato. Na verdade, quanto mais você aprende a lutar, mais você sabe o quão perigoso aquilo é se você usar de uma forma errada. I can kill you with my bare hands, but I will not. E aí esse cara chegou assim, vamos cair na porrada na saída. Aí quando chegou na hora da saída, eu falei, cara, vou apanhar. Não tem pra onde O fugir. Beto nessa hora estava fazendo as apostas. Não, pois é. Olha, 50 do gordinho, vem! E eu lembro quando chegou na hora da saída, eu tirei meu óculosinho, botei na mochila, fui na direção do cara e falei, cara, você vai me bater. Você sabe que você vai me bater. Eu vou apanhar. Mas um dia, eu rolei o presságio. Um dia, as coisas vão ser diferentes. Eu vou estar maior que você. E quando você menos esperar, eu vou te bater. Aí quando ele virou, Não, aí ele olhou pra até mim, lá, cara. fica com essa, otário. Cara, o mais engraçado foi que ele olhou pra mim, foda-se, não vale a pena. Pegou a mochila e foi embora. E não teve a briga na saída. Speech 100, aquele meme dos caras. Rolei uma intimidação ali. Total. Porra, estragou a festa da galera. Não, pois é, mas não teve briga. Todo mundo achou que era injusto, sabe? Porque o cara sabia lutar, o cara era mais alto, não, peraí. o cara tinha um corpo Que normal. colégio de adolescentes é esse? Não, cara. Que Por os que caras passou uma briga que não aconteceu, e fala, não, mas seria injusto. Porra, Mas eu vou dizer nenhuma. por quê, vou dizer por Eu quê. me juntar em você. Não, vou dizer por quê. Porque, tipo assim, foi um desafio. Ele me desafiou e eu topei. Foi uma coisa entre nós dois. Mas eu, na galera do colégio, eu não era escroto. Eu tinha meus amigos nerds, que no intervalo a gente jogava RPG, sabe? No recreio, a gente jogava futebol pra jogar RPG. Porque a gente nunca era escolhido mesmo pra futebol nem porra nenhuma, mas a gente ficava no nosso grupinho. Eu era do grupo de ciências do colégio. Bingo! Eu que sempre gostei. Todos os checks. Todos os checks mongoloides, velho. Todos. Ciências, clube do xadrez, gordo, asma, meu Deus. E, porra, eu no colégio, isso foi até uma coisa depois que aconteceu comigo. Mas no começo eu tinha notas boas, então dava cola. Qual era meu macete aí com a galera mais velha, né? Os Pô, tu dava repetentes que cola, eram mó grandes. cuzão. Não, calma, os repetentes que eram grandes. Eu fazia o seguinte, pô, eu tava na minha sala assim, todo mundo com 12 anos, 16. 12, 16, sabe? Eu tinha uns repetentão lá. E aí, o que eu fazia? Eu fazia trabalho de colégio, eu fazia assim, uns 2 ou 3 iguais. Aí chegava pro grandão do colégio, pô, cara, olha só, eu não sei se esse tá mais certo que esse, mas eu tenho um sobrando, você quer? É como eu disse no Nerdcast, tempos atrás, e até hoje sou citado, inclusive em banheiros públicos. Sou citado em banheiros públicos. O colégio é a prisão das crianças. Ele é uma mini prisão. Os malucos, os caras grandes, você tem que se virar, meu irmão. Eu acho uma visão muito mongol, cara. Eu concordo. O que acontece foi, quando eu fazia Não, isso... é a visão de quem tá ali sobrevivendo. Porque assim, o colégio é só uma época legal pra caralho. Você vai pra lá, Pra você quem? encontra a O menininha, meu- você joga a o bola. meu foi horrível. Você faz uma parada Pra legal. você era legal. Ah. Mas pra quem é Cider. suado, Procurou um termo muito É aquela velha história. O colégio é muito bom, assim, pra quem bate ou pra quem apanha? É claro, Porque no caso eu apanhava. o Beto jogava bola, eu tava lá rindo, zoando, Fumando com 12 anos. batendo sabe? Foi ótimo aquela época, hein? Ó, fomos campeão do Intercolegial duas vezes. A gente podia usar outro uniforme, não precisava usar a roupa do colégio, tinha o uniforme da equipe. Você sabe Era quando eu fui legal, chamado pra alguma atividade de esporte intercolegial do meu colégio? Nunca! Nem pra ser mascote. Mas vamos lá. Girls only want boyfriends who have great skills. Voltando à história. Então o que acontece? Eu fazia isso. Então, como eu entregava trabalho pra galera, a galera grande meio que me defendia quando dava merda. Mas como era 1 pra 1, os caras deixaram também. Então, como não teve briga, ninguém falou assim, pô, beleza. Não rolou nada, todo mundo ficou ok com isso. Anos depois, muito tempo depois, agora sim. lá com os meus 24 anos, já tinha um porte, já tava com meus hormônios lá em cima. Tô andando na praia, encontro o cara. Ele olha pra mim, dá aquele olhar de desconfiança, faz aquela cara de que lembrou, virou as costas. Largadão. Não, agora tá. o que acontece? Eu passei a altura dele, eu fiquei mais alto, eu comecei a fazer luta, eu comecei a malhar, então tipo assim... Mas ele tava largadão ou ele tava bem? E o cara normal. Cara, ele me viu, acho que ele reconheceu que ele abaixou a cabeça e atravessou a rua. Aí o cara só tava num dia ruim, nem reconheceu, mas o Rex ficou com aquilo guardado e Não, falou, não. é ele. E ele me reconheceu e virou a cara pra Cara. mim. Vitória! Não. Aí foi pra academia comemorar a vitória dele tomando um whey, tá ligado? You took everything from me. I don't even know who you are. Você sabe a diferença do cara que te olha, passa através de você, e o cara que olha pra você te reconhece. Ele olhou, O Rex entende o olhar do homem. eu entendo o olhar do O homem. homem olha pra ele. Pra você ter uma noção, forma meu diferente. colégio, a época de colégio era tão ruim, mas tão ruim, que eu lembro que tinha um garoto no meu colégio que ele tinha um problema degenerativo. Ele nasceu
todo tortinho. Atrofia muscular? Não, eu não sei dizer o que é. Acho que talvez fosse uma atrofia muscular ou uma formação mesmo genética, tá? Então, tipo assim, então o que acontece? Ele tinha uma perna menor que a outra, um braço menor que o outro. Ele lembrava muito, sabe quem? Homem-elefante. Não, eu lembro o filme do Beowulf, quando ele enfrenta Sim, o Grendel, não? Grendel. Ele lembrava muito. Então, ele lembrava muito o Grendel. E, cara, ele conseguia ser escolhido primeiro do que eu no futebol. Você tá entendendo isso? Ele tinha uma perna boa. Eu era o último a ser escolhido. O Garrincha... Lega ali. Que... o Garrincha tinha uma perna torta e por isso Mas ele não tinha uma perna torta, ele era torto da perna à cabeça. Você tá entendendo? Tinha uma diferença. Ele era igualzinho o Grendel, sério. E quando eu era escolhido, eu ainda ficava no banco da reserva. Aí eu falava, foda-se, vou jogar vôlei com as meninas. Porque pelo menos no vôlei eu ficava em pé e só tinha que andar naquele círculo, né? Com as meninas, né? E com as meninas. Porque pegava todo mundo, né? Porque Não, o legal jamais. do nerd que nunca jogava futebol, ele fala assim, não, eu ia pro vôlei com as meninas. Não pegava ninguém. Não, mas eu não ele ia pro vôlei com as Não meninas. pegava ninguém, mas você tava olhando as meninas. E detalhe, como é que eu ia pro jogar futebol, mesmo sendo escolhido, se eu tinha asma? Eu dava 3 passos. Ninguém me escolhia. Aí meu colégio fez uma parceria com uma academia, e aí, em vez de você ir pro futebol ou pro vôlei, você podia ir malhar. Foi aí que eu fui introduzido nesse universo mágico e misterioso de ciência e biologia, conhecido como academia. Beto, você lembra de alguma vez que você fez um bullying marcante com algum nerd? Lembro. Eu lembro de alguns que eu tava assistindo. Algumas eu estava lá. Mas eu me lembro, cara, e assim, vou te falar, tem vários que eu me arrependo. Sabe aquela coisa que um dia tu tá em casa e tu lembra de uma parada do passado, dá uma vergonhinha assim, tu fala, puta que merda. O nome disso pra mim é infância. Tudo que eu me lembro era uma vergonha. É porque eu fiz umas paradas assim que hoje eu me arrependo. Você pensa assim, você fala, cara, que babaca, Não que precisa tacar cuzão. fogo no Pedrinho. Eu lembro que na época de colégio, quando eu comecei a malhar, né, que eu comecei a perder peso, aí foi aquela fase do espicha, né? Foi com meus 15 para 16 anos. Aí eu comprei lente de contato, pra não ter que usar o óculos, já tinha tirado o aparelho, aí as coisas começaram... Extreme makeover. Exato. Veio e ele se transformou assim, maravilhoso. Virou uma borboleta. Era um caracolzinho que virou uma borboleta. Mas eu sei que depois de tudo isso que eu passei, todo o sofrimento, o colégio, o bullying, o que me fez realmente mudar foi quando você sai daquele meio, né? Porque no seu segundo grau, até o seu segundo grau terminar, você tá naquele mesmo grupo de pessoas, aquele grupo de Super pessoas opressivo. te conhece, Super opressivo. te conhece desde que você tem 12 anos. Ah, tá. Então, E te cobram uma coisa. Sim. E todos esperam. A gente brinca aqui, Rex, mas assim, eu sempre. O Afonso e o Diogo, eles já me conhecem há muito tempo. Mesmo na época que eu era meio zoado ali, eles já sabiam que eu gostava. Pô, quando eu conheci o Afonso, a gente começou a trocar ideia de Homem-Aranha, dos bagulhos assim, que era o que ninguém esperava de mim. Mas isso é o quê? Você tem o outro lado também. Isso é uma pressão, você não pode curtir o Homem-Aranha, você não pode curtir o bagulho nerd, senão tu perde o teu respeito ali, velho. E aí fudeu, tá ligado? Então, assim, tem a pressão pros dois lados também nisso, né? o que mudou mesmo na minha vida foi quando, assim, terminou o segundo grau e aí começou a faculdade. E aí eu lembro de uma frase de um amigo meu que ele falou assim, cara, você tá indo ele já tava na faculdade, né? Cara, você tá indo pra faculdade. Faculdade é um outro mundo. Lá você pode se refazer, porque lá você vai conhecer pessoas que você nunca conheceu antes, que não sabem como você é. Então na faculdade... E é um outro esquema. A faculdade é legal pra caralho. Não, e outro, é legal pra não, mas é caralho. outro esquema. Por exemplo, a faculdade te dava uma liberdade que o colégio não tinha. Por exemplo, você tinha hora pra entrar, hora pra sair, nota baixa, tinha que levar boletim pro pai assinar, sabe? Tinha coisas que, quando você chegava na faculdade, a liberdade era muito grande. Quer assistir aula? Só vem pra prova. Vai pro bar. Vai embora. Vai pra praia. No bar o dia inteiro. É isso aí, cara. A faculdade é legal pra caralho, tá pra nós. Não é por causa disso. Não, faculdade é foda. Cara, a faculdade é um grande momento A da vida. faculdade é o uma momento que boa- você mais trepa, é o momento que você mais bebe, é o momento que você mais sai, é o momento que você mais faz merda. Fiz nenhum desses. Fiz desenho industrial, cara. Era 10 homens pra cada rapaz.